Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. Glória a Deus. Primeira Reis, capítulo de número 19. Eu vou fazer a leitura um pouco mais extensa para a gente entender a história. Vou ler até o versículo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Amém. Então, o rei Acabe contou à sua esposa, Jezabel, tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um pé de giesta, ou zimbro, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, ou lhe foi dirigida a palavra do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que faz aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário.
Restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir à espada de Jeú, Eliseu matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Fiz essa leitura um pouco extensa para nós nos situarmos na história aqui, que vamos falar nessa manhã. Como de costume, né? A gente sempre coloca o título da mensagem. E o título da mensagem dessa manhã, irmão Douglas, é Escute a voz de Deus. Escute a voz do Senhor. Você já vai entender o porquê dessa mensagem. O hino que nós acabamos de louvar diz: Senhor, te quero. Quero ouvir a tua voz. Escute a voz do Senhor. Escute a voz de Deus. O texto que nós acabamos de mencionar narra um dos momentos da história do profeta Elias. Elias, que significa o Senhor é Deus. Pouca coisa é mencionada na Bíblia a seu respeito, apenas que ele era o tesbita dos moradores de Gileade. Existem algumas controvérsias ao respeito do que significa ser tesbita, porque existe uma cidade chamada Tesbe, mas a palavra tesbita, a origem dela no hebraico significa cativeiro. Talvez esteja dizendo aqui que Elias era o cativo dos moradores de Gileade, mas isso não está muito claro na palavra, então nós não vamos seguir por esse caminho. Apenas menciona que ele era o tesbita dos moradores de Gileade. O contexto narra, dessa narrativa, é de uma nação corrompida pela idolatria. Idolatria essa encabeçada por duas pessoas, uma mulher chamada Jezabel e um homem que era o seu esposo, chamado Acabe. E este homem era o rei de Israel. Então a nação naquela época estava vivendo uma forte idolatria. Eles adoravam a Baal, eles adoravam a Astarote, ou Azera, como você quer chamar. E toda a nação praticamente estava corrompida. Quase toda ela estava corrompida. E essa corrupção era porque Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E o seu esposo Acabe, que era o rei de Israel, que teve ordenanças para guardar os mandamentos de Deus, para adorar somente ao Senhor. Ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, ouvidos aos profetas, à lei, vai ouvir agora a sua esposa, que era sacerdotisa de Baal. Então a nação vai entrar agora em um período de trevas. A nação de Israel, na idolatria. E os textos que nós acabamos de ler menciona os acontecimentos sequenciais, logo após Elias vencer os profetas de Baal. Agora Elias está empreendendo uma fuga para preservar a sua vida, porque Jezabel quer matá-lo. Eu acho que a maioria de nós aqui já ouvimos essa história, onde Elias venceu aproximadamente 850 profetas, falsos profetas na verdade, profetas idólatras que adoravam a Baal e Astarote. E esse momento é um dos momentos mais emblemáticos da história de Israel, porque o texto menciona um momento onde aqueles profetas estão se cortando, estão ali gritando e passam praticamente o dia inteiro fazendo aquilo. E o texto diz que não foi ouvida voz nenhuma, não desceu fogo nenhum do céu para consumir aquela oferenda.
Mas apenas com algumas palavras, Elias restaura ali o altar. E como se não bastasse, o desafio era descer fogo do céu para consumir a oferta. Ele ainda joga água por cima. Né? Tipo assim, agora eu vou piorar a situação para vocês verem o poder do Deus que eu sirvo. Vocês clamaram o dia inteiro. Eu vou orar apenas algumas palavras e ainda vou colocar água em cima. E você vai ver o que Deus vai fazer. Apenas com algumas palavras. Ele clama ao Senhor, o Senhor o responde. Desce fogo do céu, consome aquele holocausto. E o texto diz que o fogo lambeu, consumiu até a água que estava ao redor. Então todo o povo começou a clamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diante disso, Elias dá uma ordem dizendo: não deixem os profetas de Baal escaparem. E então aqueles 850 profetas são mortos à espada. Um mensageiro vai até Jezabel e diz assim: olha, Elias fez isso. Então, o texto diz que Jezabel manda um mensageiro de volta a Elias dizendo assim: se até amanhã, essa hora, eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, que eu recebo uma desgraça maior pelos deuses. Elias, quando recebeu aquela mensagem, ele se desespera. Sim, irmãos, exatamente isso que você acabou de ouvir. O homem que acabou de orar, e Deus responde com fogo do céu. Quando ouviu uma ameaça de morte, ele se desesperou. E agora ele vai fugir para preservar a sua vida. E aí eu começo a me questionar: quantos de nós não somos igual a Elias? Temos os altos e os baixos. Em apenas alguns instantes, em apenas algumas horas, nós mudamos o nosso ânimo diante do Senhor, diante dos homens. Uma hora estamos lá em cima com Deus, orando e fazendo fogo cair do céu. E outra hora alguém nos ameaça. E aí então nós ficamos com medo da morte e fugimos. Este mesmo homem que fez isso, agora está fugindo de uma ameaça de morte feita por uma mulher. E ele está fugindo. E o texto diz que ele foge pelo caminho do deserto. E quando ele chega no deserto, em um determinado local, ele senta debaixo de um zimbro, de um arbusto pequeno. Talvez tivesse sol, ele viu aquela sombra, ele se deitou ali. Ele caminhou mais ou menos o caminho de um dia. Eu não sei agora te explicar o que é caminho de um dia, não tenho essa informação. Mas ele caminhou alguns quilômetros. E aí, ele está ali e agora ele vai dormir. Ele está fugindo e agora ele vai descansar. E o texto diz que quando ele está ali dormindo, um anjo do Senhor aparece, toca nele e fala: levanta e come, porque a sua viagem é muito longa ainda. E aqui eu começo a dirigir uma palavra de Deus para você que está aqui nessa manhã. Talvez você esteja fugindo, talvez você esteja se desesperando, talvez você esteja tentando se esconder. E a palavra de Deus para você é: levanta e come, porque o seu caminho ainda é muito longo. Não chegou ao fim ainda a sua caminhada. Está chegando, mas ainda não acabou. E o texto diz que Elias, voltando um pouquinho, quando ele chega naquele lugar, ele ora, e como se não bastasse, ele ainda pede a morte. Ele diz assim: Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei quem eram os pais de Elias, o texto também não menciona isso. Mas aparentemente, os pais de Elias eram pessoas de fé também. Porque para ele falar isso, ele diz assim: tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E é interessante a resposta de Deus diante da oração do seu profeta. Porque Elias pede a morte, mas Deus não traz a morte para ele. Deus traz a vida para ele. Senhor, traz a morte para mim. E Deus traz o que para ele? Alimento.
E alimento é o quê? É o sustento, é a vida. É por isso que eu estou dizendo nessa manhã. Talvez hoje você está querendo parar, desistir. E Deus está dizendo, eu estou trazendo sustento para você continuar. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar. É hora de se alimentar, porque a caminhada ainda é longa. O homem pede a morte, mas Deus traz a vida para ele. E aí o texto diz que quando ele come, ele volta a dormir. Elias está rebelde agora. Falou, levanta e come, porque você vai caminhar. Ele come e volta a dormir. E aí o anjo volta a segunda vez, toca nele e diz, levanta e come. Deus está insistindo com muitos de nós, irmãos. Se alimenta, se alimenta, se alimenta, porque você ainda tem coisas para fazer. Eu posso até espiritualizar essa palavra, dizendo que o alimento do qual estou falando aqui é a palavra de Deus. Se alimenta da palavra, se alimenta de Deus, porque você ainda tem uma caminhada muito longa. Deus preparou o alimento enquanto Elias dormia. Isso é muito interessante. Porque Deus cuida daqueles que têm zelo por Deus. E mesmo que não esteja vendo, Deus sempre está perto. E no caso de Elias era para livrá-lo e supri-lo. Perceba, irmão, que Elias estava dormindo. E enquanto Elias estava dormindo, Deus estava preparando um pão assado sobre brasas e trazendo uma água fresquinha para ele beber. Entenda nessa manhã que Deus cuida de você mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando você não está percebendo, Ele está preparando algo para você. Quando você tem zelo por Deus, e Elias, por mais que agora ele estivesse nesse desânimo, nesse desespero, Deus sabia quem era Elias, o serviço que Elias prestava, o zelo que Elias tinha por Deus. E Deus não desampararia Elias de forma alguma. Muito pelo contrário, enquanto Elias estava dormindo, Deus estava preparando algo para sustentá-lo. Mesmo quando Elias estava no deserto, debaixo de um zimbro, e no deserto, irmão, em lugar de feras, lugar de animais selvagens, Elias estava correndo perigo de vida. Lá estava o anjo do Senhor para livrá-lo de todo mal. Assim é comigo e com você. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está cuidando de você. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9 e 10, diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O texto diz assim, se você estiver acordado, ou se você estiver dormindo, Deus está junto de você. Deus está com você. E aí o texto continua aqui na história. Elias come aquele alimento, ele se levanta, ele come e bebe aquela água. E aí o texto vai dizer assim, e com a força daquele alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O texto diz que ele levantou, comeu, bebeu, e com a força deste alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. É por isso que eu estou dizendo hoje, nessa manhã, irmão, se alimente daquilo que Deus tem preparado para você. Daquilo que Deus tem dado para você. Sabe por quê? Porque com a força desse alimento você vai caminhar. O texto está dizendo assim que ele se alimentou e ele bebeu aquela água. E com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Será que é pouco? Caminhar 40 dias e 40 noites, irmão? A caminhada é longa. E Deus já tinha falado para ele, levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E na Bíblia, irmão, nós encontramos alguns momentos parecidos com esse, semelhantes com esse. O primeiro é Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe. No mesmo monte que Elias agora vai parar.
E lá ele ficou 40 dias e 40 noites para receber a lei de Deus. E Moisés não ficou só 40 dias e 40 noites não, tá bom, irmão? Se você somar, porque quando ele desce a primeira vez, ele quebra as tábuas, ele volta de novo e ele fica mais 40 dias e 40 noites. Ele ficou 80 dias e 80 noites na presença de Deus, sem se alimentar. E um outro caso semelhante é o próprio Senhor Jesus, que logo após ser batizado, é impelido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. E ele ficou no deserto quantos dias? 40 dias e 40 noites. Em todos esses casos, algo peculiar espiritual está acontecendo. No caso de Moisés, Moisés estava diante de Deus. No caso do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E no caso de Elias, ele estava fortalecido pelo alimento que Deus providenciou para ele. Esteja você diante de Deus. Esteja você cheio do Espírito Santo. Esteja você fortalecido pelo alimento que Deus providenciou para você. Que você vai caminhar longas caminhadas, longas distâncias na presença do Senhor. E aí ele entra naquela caverna, onde ele passa a noite. E então lhe foi dirigida a palavra do Senhor. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, irmão. Porque o texto, dependendo da tradução, vai falar que Elias ouviu a voz do Senhor, ou que lhe foi dirigida a palavra do Senhor. E nos versículos seguintes, no versículo número 12, vai dizer que ele ouviu a voz do Senhor. No texto original, aqui, quando lhe foi dirigida a palavra do Senhor, não é a mesma palavra de voz do Senhor, é outra palavra. Quando o texto diz assim, lhe foi dirigida a palavra do Senhor, o texto está dizendo que Elias recebeu uma mensagem de Deus no seu interior, na sua mente. Lhe foi dirigida a palavra do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Talvez Deus esteja questionando para nós, ou para algum de nós aqui, ou para alguém que vai ouvir essa palavra, de repente, se ela for transmitida aí pelas redes sociais. Que faz você dentro da caverna se escondendo? Por que te esconde do propósito que Deus tem para a sua vida? Jesus falou assim, olha, não tema o homem que mata o corpo, mas não sabe fazer o que fazer com a alma. Tema a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O homem pode até te matar, mas ele não sabe o que fazer depois. Mas Deus sabe. Elias estava fugindo de uma mulher com medo da morte. Quando ele entra dentro de uma caverna, Deus pergunta para ele, o que é que você está fazendo aí? Eu pedi para você entrar dentro de uma caverna? Não. Talvez você está se escondendo. E a palavra de Deus é, por que você está dentro dessa caverna? Sai da caverna, porque Deus quer falar com você. Geralmente, quando Deus fala dessa forma, irmão, é no interior. Deus falou para Elias, a palavra lhe foi dirigida na sua mente. E enquanto Deus falava isso, ele falava assim, vem para fora, põe-te no alto monte. E aí o texto diz que o Senhor passou. E quando o Senhor passou, um vento muito forte passou. E esse vento era tão forte que até as penhas ele rachava. A rocha, as lascas da rocha ia saindo assim. Tá. O vento que Deus mandava. Muito forte, irmão. Por um vento, irmão, lascar as pedras, irmão, tem que ser forte, sim ou não? Com certeza. Era muito forte. Elias estava dentro da caverna ainda. E o vento passando. Aí o texto diz assim, mas o Senhor não estava no meio do vento. Depois que o vento acalmou, veio agora um grande terremoto. E o texto diz, mas o Senhor não estava no meio do terremoto. E depois do terremoto, um fogo. E o texto diz, mas o Senhor não estava no fogo. Isaías 29 e o verso 6 vai dizer assim, da parte do Senhor dos exércitos
será ela visitada. Com trovões, com terremotos, com grande ruído, com tufão, com tempestades e labaredas de fogo consumidor. Geralmente, quando Deus traz esses sinais, ele está transmitindo algo. Na lei, esses sinais estavam presentes: terremoto, fogo, vento, tempestade, trovão, trevas, nuvem. Quando Deus quer mostrar julgamento, ele também envia esses sinais, como é o caso de Elias, Isaías 29:6. Deus estava trazendo julgamento. Ele diz: eu vou trazer julgamento sobre vocês, com trovões, com terremotos, com ruído, com tufão, com tempestades e labaredas de fogo. Quando Deus quer demonstrar o seu poder, ele também mostra esses sinais. Só que para Elias, ele não queria trazer essa mensagem. Ele não queria trazer lei sobre Elias porque Elias conhecia a lei. Ele não queria trazer julgamento para Elias porque Elias não merecia julgamento. E Elias também sabia do poder de Deus. E Deus não estava querendo mostrar o seu poder para Elias. Por isso que Deus não estava no meio desses sinais. Mas o texto vai dizer assim: e quando passou o fogo, Elias ouviu uma voz mansa e suave. Ou mansa e delicada. Aí Elias botou a sua capa, deixou ir para fora, porque agora Deus está. E aqui eu poderia até falar igual muitos pregadores aí falam, né? Como eu já ouvi várias vezes, que Deus não está no meio do movimento, né? Que o terremoto, o vento, o fogo é o movimento, e Deus muitas vezes não está no meio do movimento. Deus está na voz mansa e suave, mansa e delicada. Não é este o caso aqui, não é essa a mensagem que Deus está querendo mostrar para Elias. E quando Elias ouviu aquela voz mansa e suave, ele se coloca à entrada da caverna, com seu rosto coberto, e Deus lhe pergunta a segunda vez: o que fazes aqui, Elias? Veja que lá no versículo de número 9, lhe foi dirigida uma palavra. E lhe veio a palavra do Senhor. O que faz aqui, Elias? Deus estava falando na mente de Elias. Mas quando Elias estava dentro da caverna e passou todos esses sinais que nós acabamos de falar, ele ouviu uma voz mansa e delicada. É diferente a expressão. Lá lhe foi dirigida a palavra, agora ele está ouvindo uma voz mansa e suave, mansa e delicada. Deus está falando para ele algo audível. O que fazes aqui? Existem várias maneiras de Deus falar, irmão. Eu selecionei aqui alguns versículos que falam a respeito da voz do Senhor. Olha só que interessante. Como é linda a palavra de Deus, irmão. É muito linda a palavra. Salmo 29, o verso 3 diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cédros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as costas dar à luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Salmo 46 e o verso 6 diz: bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Apocalipse, capítulo número 1 e o versículo de número 10, já conhecemos a história. João está no dia do Senhor ali, ele está aprisionado na ilha de Patmos, e então agora ele vai começar a receber uma revelação de Deus. E ele está dizendo assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Versículo de número 15. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Perceba que Deus fala de várias maneiras, de várias formas. É possível ouvir a voz de Deus. Tem um versículo interessante no Novo Testamento, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 10, que diz assim: há, por exemplo,
tantas espécies de voz no mundo e nenhuma delas é sem significação ou sem significado. Preste atenção. Há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Interessante, porque Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem há palavras, não se lhe ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. A versão King James, no versículo de número 4, ela é melhor compreensível. Olha só que interessante. Eu vou ler o versículo de número 1 ao 3, na versão que eu acabei de ler, e vou ler o versículo de número 4, na versão King James. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhe ouve a sua voz, na versão King James. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Esse versículo está dizendo que a criação de Deus tem uma mensagem dele para a humanidade. Por mais que você não ouça a voz da criação, porque o texto está dizendo aqui que não há fala, não há palavra, não se ouve a voz. Todavia, entretanto, a sua mensagem é transmitida. Não há linguagem, mas tem uma mensagem a ser transmitida. Se você olhar para o céu, o sol, a lua, as estrelas, Deus está transmitindo uma mensagem. Se você olhar para a criação de Deus, Deus está transmitindo uma mensagem. É por isso que lá em Romanos diz que não há desculpa para o homem, porque a criação dele revela quem ele é. Não tem como, irmão, dizer que hoje o que existe, irmão, aleluia, a criação de Deus, o sol, a lua, as estações, as estrelas, irmão, o mar nunca se enche, isso está escrito lá em Eclesiastes, irmão. Brota a água da terra, correm nos ribeiros, cai no mar e o mar não se enche. Isso é mistério de Deus. Eu poderia aqui citar várias coisas que está escrito lá em Eclesiastes que mostram, irmão, a sabedoria do nosso Deus. É por isso, irmão, que a criação de Deus transmite uma mensagem e revela a Deus. Não há, irmão, desculpa diante dele. Naquele dia o ateu não vai poder dizer: a criação não me falava nada. Deus, ela falava de mim, falava da minha criação, falava do meu poder. Falava da minha sabedoria, falava do meu conhecimento. Não tem como. Mesmo sem palavra, mesmo sem voz, Deus está transmitindo uma mensagem em sua criação. Há tantos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Glória a Deus. Aí, os textos que sequenciais do versículo de número 15 ao 18, eu vou ler aqui para a gente se situar. Voltando um pouquinho. Deus pergunta para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele responde aquela mesma resposta da primeira vez. Olha, eu entrei aqui porque eu sou zeloso do Senhor. Os israelitas abandonaram a tua palavra, a tua lei, quebraram os altares, mataram os teus profetas e eu fiquei só. Só sobrou eu de profeta. Será, irmão, que só tem você de profeta? Será que você está sozinho mesmo nesse ministério? Você que ouve aí, vai ouvir depois. Será que você está sozinho nesse ministério de profeta? Será que Deus só chamou você para isso? Por isso que você se enfiou na caverna, porque você está sozinho? Será que só você sofre perseguição? Será que é só sua vida que tentam tirar? Será que é só você que recebe críticas? É por isso que você entrou na caverna? Aí Deus começa a falar para Elias: você está enganado, meu querido. Faz o seguinte, pega o caminho de volta. Aí o versículo de número 15. Então o Senhor lhe orientou:
retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. E quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, ungirás Jeú, filho de Ninsim, rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Aí o versículo de número 18. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram suas imagens, beijando-as. Olha só que interessante. Deus lhe dirigiu a palavra. O que você está fazendo aí? Aí ele responde. Segunda vez, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz. O que é que você está fazendo aí? Ele responde a mesma coisa. Só que quando ele ouviu a voz, agora Deus vai trazer uma palavra diferente para ele. Porque ele ouviu a voz. Primeira coisa que vai acontecer com ele, irmão, ele vai receber uma direção. Volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Ele recebeu uma direção. Volta pelo caminho. Segunda coisa, ele recebeu um objetivo. Ungir 2 reis e 1 profeta. Terceira coisa, ele recebeu o consolo. Aleluia. Glória a Deus. Eu ainda deixei 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal. Escute a voz de Deus, irmão. Porque quando você escuta a voz de Deus, você recebe direção, você recebe objetivo e você recebe consolo. Aleluia. Veja que quando ele estava preso dentro da caverna, ele não estava ouvindo, mas quando ele saiu, ele ouviu a voz de Deus, irmão. A voz mansa e suave dizendo, agora eu tenho algo para você, Elias. Estou te dando um direcionamento. Estou te dando um objetivo. Para você, pessoa que não tinha mais nenhum objetivo na sua vida. Se você escutar a voz de Deus, irmão, tem coisa de Deus ainda para você fazer. Aleluia. Talvez você esteja aqui, como o nosso pastor já introduziu a mensagem praticamente, dizendo a respeito de nós estarmos inquietos por coisa alguma. Deus está trazendo consolo quando você ouve a voz dele. Aleluia. A paz que excede todo o entendimento, irmão. Louvado seja Deus, ouça a voz do Senhor. E para a gente concluir, escute a voz de Deus. Nós estamos lá em Hebreus na nossa meditação. Se hoje, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 8, a história é um pouco parecida, sabe por quê? Alguns detalhes parecidos. Porque acabara de morrer um grande rei em Judá. E aí sabe o que Isaías vai fazer? Isaías vai orar. Ele estava desanimado. Morreu um grande rei. Um rei que era temente, um rei que servia a Deus. E agora, o que vai acontecer? Aí o texto diz que enquanto ele está ali, ele começa a ter visões de Deus. Isaías capítulo número 6. E quando o céu se abre para ele, ele vê os anjos, os querubins, os serafins dizendo, Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E aí o texto vai dizer assim, e a voz do que clamava fez mover as bases do templo. Glória a Deus. E aí, quando ele viu aquele, ele ficou mais desesperado ainda. Eu sou um homem pecador, os meus lábios são impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa, toca no seu lábio e diz assim, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade passou. E aí então ele ouviu uma voz dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por mim? A voz de Deus está questionando para muitos de nós hoje nessa manhã. A quem é que eu vou enviar? Quem é que vai por mim? Então Isaías, quando ouviu a voz, diz assim, envia-me a mim. Eu vou. Eu já fui santificado, eu já fui purificado. Irmão, você já foi lavado, você já foi remido, você já foi santificado. Jesus já perdoou o seu pecado, você pode ir. Ouça a voz de Deus dizendo, vá então. Eu tenho uma direção para você, eu tenho um objetivo para você, eu tenho consolo para você. Vá. Aleluia. Ezequiel, capítulo de número 1, é a situação parecida, ele está tendo uma visão de Deus,
E aí o versículo número 1, capítulo 1 e o versículo número 18, a parte final do versículo diz assim: este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Capítulo 2 e verso 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Deus está dizendo para alguém hoje: levanta-te, põe-te em pé, eu vou falar com você. Deus já tinha falado isso para Elias: Elias, levanta, come e bebe, porque é longa a tua caminhada. Aqui Deus está dizendo: olha, levanta, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Aleluia. Jesus, em João capítulo de número 5, versículo de número 25, diz assim: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ouça a voz de Deus para viver. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aleluia. Eu e você estava morto em nossos pecados e delitos, como diz Efésios capítulo número 2. Mas nós ouvimos a voz do Filho de Deus. E então vivemos. Vivemos. Ouça a voz do Filho de Deus para viver. João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E para a gente encerrar, e aqui eu já agradeço a minha oportunidade, louvo ao Senhor por ela. Hebreus 12, 26 diz: a voz do qual, voz de Deus, voz do qual abalou então a terra, mas agora ele tem prometido dizendo: ainda uma vez, hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis, pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor pastor.